Muito bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui estamos reunidos para, mais uma vez, refletirmos acerca dos conhecimentos espíritas que tanto nos têm ajudado, não é? A enfrentar as dificuldades da vida, a nos conhecermos melhor, a enfrentar as dificuldades de relacionamento, a vivermos melhor no nosso ambiente de trabalho. Porque a proposta é essa, né? É de permitir que esse conhecimento que a doutrina nos traz, ele possa fazer parte do nosso dia a dia. Que a gente consiga, no cotidiano, expressar tudo aquilo que Jesus nos ensinou em termos de moralidade, de comportamento, e com esse acréscimo que a doutrina espírita nos traz, porque ela vem nos mostrar o que Jesus nos ensinou, mas na perspectiva da imortalidade da alma, do conhecimento da reencarnação, que vem nos explicar uma série de coisas, como, por exemplo, certas animosidades que nós temos, às vezes, em casa, com filhos, né? Que são inexplicáveis, às vezes. Eu lembro que, isso para mim é muito forte, que com meu pai, lembrei disso agora, vou falar, né? Que eu gosto de dar umas improvisadas nessas horas. E minha relação com ele era tão complexa que a gente não suportava tocar um no outro. Era como se fosse um choque. Eu sentia e ele sentia também. Né? Foi preciso muito sofrimento para os dois, para que no final da existência dele aqui na Terra a gente conseguisse se reaproximar. E graças a Deus hoje estamos bem. Mas foi um processo doloroso, né? Mas que tinha as suas raízes em existências passadas, porque nessa encarnação não tinha o menor sentido, nada explicava aqui. Né? Então a doutrina nos explica a compreender melhor isso. A gente está com um problema em casa, é a nossa mãe, é o nosso filho, é um parente problemático, né? E a gente não entende por que aquilo acontece. E as raízes estão muitas vezes, lógico que tem coisas que foram criadas agora mesmo. É o nosso jeito mesmo de convivência que às vezes cria algumas perturbações. E somos todos seres em desenvolvimento. Né? Eu tinha até um amigo meu, um grande trabalhador espírita, ele agora está, uma certa idade, está com Alzheimer. É uma pena, que ele era muito ativo, né? Mas é as lutas dele. Ele dizia, Alain, centro espírita, eu gostava demais quando ele falava aí, centro espírita é igual um saco de paralelepípedo, que você fica balançando, fica parando nas arestas ali dentro. Mas é isso mesmo, a vida é assim. Nós somos colocados no dia a dia, na convivência, para parar nossas arestas. Né? Então a gente se encontra com aqueles que foram cúmplices de erro do passado, encontrando aqueles que foram inimigos, encontrando aqueles que não simpatizam, nunca simpatizaram conosco, aqueles que nos invejam, aqueles que a gente inveja. Que tem isso também, né? A gente só olha a perspectiva de que o outro tem defeitos, mas nós também temos. E a gente precisa até assumir isso, não para acolher e alimentar, mas para entender que existe isso na gente e que a gente vai melhorando aos poucos, relativamente. Então, quando eu percebo que eu sinto uma inveja de alguém, eu devo assumir que eu estou com inveja. Nossa, isso é inveja que eu estou sentindo. Né? Isso é inveja. Não devemos nos sentir mal por isso. Você deve ser maduro para olhar para isso e devagarinho ir trabalhando, aí diminuindo aquilo, porque não desaparece de uma hora para outra não, né, gente? É preciso do trabalho, no dia a dia, vai se esforçando. E ninguém deve ficar triste, chato, se achar a pior pessoa do mundo que tem defeitos. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem arestas para parar. Todos nós. Né? Então a gente vai, com a doutrina a gente aprende isso. Né? Então eu me sinto muito feliz e lisonjeado de poder participar de grupos assim. Né? Graças a Deus a vida me encaminhou para poder participar do movimento espírita. Né? E hoje temos um imenso prazer de receber a equipe aqui da Federação Espírita Pernambucana, o pessoal lá da evangelização, né? E na palestra hoje tem a nossa irmã Ana Lúcia, né, que está à frente desse trabalho, já há um bom tempo vem estimulando para que as casas espíritas possam implantar suas evangelizações de crianças e de jovens, e desenvolve esse trabalho lá na Federação, em Recife. Né? Então, ela vai trazer um tema hoje que para mim é muito importante. Eu vou ler aqui, tá certo? É a importância da evangelização infanto-juvenil para a educação moral do espírito. Olha, o título já está nos dando aí um mote, né? Bem, a direção que ela vai levar a sua fala com relação a trabalhar com o jovem, né? Então é bom que temos aqui mães, pais, educadores. É importante a gente se assenhorar dessa importância, né? Porque todos nós, de alguma forma, participamos disso, né? Se não uma evangelização direta na casa espírita, mas uma evangelização na nossa convivência. E nós que já estamos aqui na casa, ou em outra casa espírita, ou os que estão nos acompanhando aqui pela rede, né? pelo Instagram, que nós possamos aproveitar esse momento, já que está tendo acesso a essas informações, e transformar isso numa vivência evangelizadora. Mas
sem maiores delongas, certo? Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou pedir ao nosso irmão Tarcísio, por gentileza, que venha fazer a prece de início. Boa tarde a todos. Agradecer a presença do pessoal que está vindo aqui pela primeira vez. É muito importante. A casa está sempre aberta para receber nossos irmãos. Agradecer a nossa irmã Ana, que está vindo correndo de um lado e do outro, dando palestra aí. Isso é muito bom. A gente só tem a agradecer, e a Separe Dolores está aqui agradecendo muito. Agradecemos aos irmãos que estão aí nas redes sociais. Muito obrigado. Venham aqui um dia conhecer a nossa casa também. Vamos ver aqui nosso trabalho que a gente faz em prol da comunidade, dos trabalhos que nós temos aqui com todos eles. Vamos fazer uma prece, agradecer a Deus por mais esse momento de muita luz, de muita fé, de muita esperança. Pedimos a Ti, Senhor, que ilumine a todos nós, as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por necessidades, aos excluídos, aos invisíveis e a todos que sofrem pelas diferenças. Te pedimos, Senhor, que tenhamos uma excelente semana, iluminar nossa irmã Ana, que ela possa sair, trazendo essa palestra, muitos esclarecimentos, com um tema que está tão em alta e precisamos tanto estar abordando tudo isso, para que essas crianças, os adolescentes, não entrem e não aceitem conselhos ou se inspirem em coisas ruins. Obrigado, Senhor, que o Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Então, minha gente, com a palavra, nossa irmã Ana Lúcia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Queridos, nas 3 dimensões. Olha que privilégio, né? Boa tarde aos presentes encarnados, a equipe espiritual que aqui se encontra e a virtual. Uma boa tarde. Que possamos seguir nessa harmonia, nessa sintonia, para falarmos de um tema que é muito especial. Diria que nós que agradecemos a oportunidade de servir, agradecendo a Deus por estarmos aqui, por termos chegado bem, né? Agradecer ao mentor espiritual do Movimento Espírita de Pernambuco, a Itagiba, que é o mentor espiritual de nossa casa, e sem sombra de dúvida agradecer a equipe espiritual dessa casa de amor, que há muito já se encontra aqui, fazendo asepsia do ambiente, cuidando para que todos nós pudéssemos chegar tranquilos, em paz e disponibilizando-se à reflexão. Porque é isso que a gente vai fazer. A gente não vem dizer verdades no intuito de deve ser assim. A gente vem convidar a reflexão. E como nosso irmão trouxe, é um tema especial. Porque aqui nos encontramos, seja como tios, tias, pais, mães, padrinhos, madrinhas, cuidadores. Nós nos encontramos numa condição de orientar alguém encarnado, que está junto, que chega junto, ou que está realmente como filho e filha. E como somos espíritas, e que bom que nós temos muita consciência da diferença do ser filho e estar filho. Porque na condição de espíritos imortais, nos reencontramos e reencontramos, ora filhos, ora pais. Mas como estamos agora, nessa conversinha para pais e cuidadores? Eis o convite. Para que evangelizar? Por que evangelizar? E o que é a evangelização? Será que ela se resume a um espaço de 1 hora, em uma semana, num lugar cuidadosamente preparado, colorido, com lápis, com zelo doutrinário, planejado por aquela pessoa que está na condição de evangelizador ou evangelizadora? Será que é só isso? Será que é mais?
Esse é o convite. Para quem já conhece, que bom. Sigamos em vibração para que quem não conhece aprenda um pouquinho. E quem sabe, meu irmão Alain, sairemos daqui com outros tantos evangelizadores. Não é? Que não sejam apenas da nossa casa aqui, mas por que não de outros espaços? Essa é a ideia. E aí, queridos, sem dúvida que para iniciarmos toda ação, todo pensar a tarefa numa casa espírita, a gente faz a seguinte reflexão. Ora, sabemos, temos a consciência da nossa condição de imortalidade. Sabemos que reencarnamos para nos aprimorarmos moralmente. Sabemos, não sabemos? Sabemos. Para quem ainda não tenha certeza, convidando a leitura da codificação, a debruçarmos aos estudos, porque é isso que a espiritualidade nos traz, que somos seres imortais, que existimos ou reencarnamos para aprimorarmos-nos. Porque, segundo esse capítulo do Evangelho, claro, didático, nos permite entender que chegaremos à perfeição, que nós evoluiremos, que sairemos da condição daquele espírito com limitações ou consciente da inveja. Imagina, gente, olhar para si e reconhecer-se orgulhoso. Sim, eu sou uma pessoa orgulhosa ainda. Sim, eu sou uma pessoa que inveja ainda. Mas eu também sou um espírito que eu aprendi que tudo o que acontece são valiosíssimas lições nessa escola chamada Planetinha Terra. Que tudo, sejam aquelas dificuldades que às vezes eu possa achar insuperáveis, são lições para que eu me aprimore mais e mais. E nesse capítulo, lá no item 3, que fala sobre o homem de bem, as características de uma pessoa de bem, justifica, ajuda a gente a entender o porquê da evangelização. De uma generosidade, a espiritualidade, compilado ali os escritos por Kardec, nos diz que reencarnamos, superamos as nossas más tendências, identificando-as, que isso é importante, nossa vaidade, nosso orgulho, nossa competitividade, nosso querer presunçoso. Na medida que a gente vai identificando, vai buscando superar e entender, amanhã serei melhor do que hoje. E hoje eu estou na minha melhor versão. Esse é um chavão que a juventude gosta de usar. Mas passa pelo reconhecimento. Isso é importante. E quando a gente reconhece, a gente começa a olhar para as nossas dificuldades de forma diferente. E a gente até brinca lá na evangelização, dificuldade não, desafios. Facilita. Chama de dificuldade não, chama de desafios ou de lições divinas. Porque a espiritualidade nos diz nesse capítulo, evoluiremos, chegaremos a uma condição de seres do bem. Teremos oportunidade de desconhecer ou não mais identificar em nós o orgulho. Chegaremos numa condição de olhar no espelho, se é assim que existe o espelho, claro, e entender verdadeiramente o sentido do existir divinamente. Isso é bom, né? Quando a gente faz a leitura desse capítulo, embora a gente finalize aquele item, né, dos caracteres do homem de bem, nossa, eu estou tão longe disso. Mas pensa, em um outro momento, quando você estava ali, lá naquele trânsito, alguém cruzou e te surpreendeu, você diria alguma coisa que não era tão. Hoje você não diz mais. Você faz assim, que Deus te abençoe, meu irmão. Pode passar? Olha, isso é evolução. Por que não a gente também dá valor às pequenas conquistas como espírito? Não tenhamos pressa, sigamos
Isso é importante. Não desistir é necessário. E entender que jamais estaremos sozinhos. Tudo bem até aí? Para que evangelizar? Para ajudar a espíritos perceber, conscientizar-se de que chegaremos a essa perfeição. Para ajudar, para entender, junto com crianças e jovens, que esse é nosso destino, se é que podemos falar assim, sermos pessoas do bem. E esses espíritos que estão, filhos, filhas, sobrinhos, de repente contam conosco, porque são espíritos que desconhecemos sua preexistência. São espíritos que não sabemos seus verdadeiros propósitos. E por que eles estão junto de nós? Para que saber? A gente só precisa amar. E diante daquele desafio ou daquele momento, perguntar o que Jesus faria agora. E tentar usá-lo como esse modelo para agir. Então, pensando assim, quando uma criança ou jovem, ou quando estamos conversando entre nós mesmos, né? O que seria mesmo ser uma pessoa do bem? Se eu não consigo chegar e assumir todos aqueles caracteres, ou me reconhecer em todas aquelas características apresentadas no item 3 desse capítulo, nós temos exemplos, bons exemplos. Olha que lindo. É uma imagem bem conhecida. Aquele espírito ou aquele ser do bem, a pessoa do bem, é reconhecido pelos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Em que momento do nosso dia a dia nos disponibilizamos a enxugar as lágrimas de alguém que talvez... Em que momento dos nossos dia a dia deixamos de julgar o outro por agir de uma forma que nós não agiríamos? Em que momento a gente olha para o amigo e diz assim, tudo bem, meu irmão, talvez agora você não entenda, mas daqui a um momento, é certo, você entenderá. É já exercitarmos esse ser do bem. E a gente traz essas imagens para dizer para as nossas crianças e jovens que não é tão difícil quanto talvez eles pensem. Que a gente pode agir no bem, no nosso dia a dia na escola, na reação que tomemos diante de uma violência de um colega, no bullying que sofremos para as crianças e para os jovens. É dizer para eles que o fazer o bem está do detalhe mínimo a algo mais complexo. E que se hoje ele não consegue fazer algo mais complexo, o mínimo é tão bom. É ajudá-los a sentir ou a perceber que quando a gente está fazendo bem, algo diferente acontece com o nosso coração. É essa orientação que precisamos dar. Esse é um ato essencialmente evangelizador. Não é tão difícil, é mais fácil do que muitos de vocês pensam. Então, a partir de agora, o que a gente vai trazer para vocês são essas possibilidades para deixar mais concreto esse exercício da evangelização. E para dizer para vocês que a partir de hoje se reconheçam evangelizadores e evangelizadoras. Vocês podem até se perguntarem, mas não sou eu que estou com as crianças ao lado. Nem tampouco eu tenho filhos biológicos. Mas em algum momento, alguém chega, precisamente, crianças e jovens, chegam junto de você, e eis aí uma oportunidade de exemplificar o bem. Porque para falar do bem é preciso que a gente reconheça, não é verdade? Para falar da importância de ser do bem, é preciso que a gente reconheça. E se reconheça fazendo o bem. E para consolo nosso, Deus é tão misericordioso. Repito, um gesto simples faz muita diferença. Talvez Ele não espere da gente algo tão complexo como a gente espera da gente.
porque Deus é misericordioso e bom. Ele sabe de nossa condição e do nosso momento, daquilo que até onde podemos ir ali. Mas Ele espera e Ele sabe que com esforço, perseverança, persistência, seguiremos. Não estacionaremos. É simples. Propositalmente, a gente trouxe um material que está super disponível. A Federação Espírita Brasileira disponibiliza no seu site um material para todos, para de fato entendermos, ou se quisermos ajudar, não é? Nos tornarmos evangelizadores da Casa Espírita, ou até mesmo para compreendermos mais e mais a nossa tarefa como cuidadores e educadores. E é esse material que a gente vai utilizar propositalmente para dizer que está acessível. Não é exclusividade de Ana ou das Anas e do meu amigo George, nem de Alain. É um material que está para todos, disponível. Entrou no site da Federação Espírita Brasileira, na aba Estudos, aí clica, Evangelização Infanto-Juvenil, abre, nós teremos aí todo esse material para entendermos a dimensão dessa tarefa que amamos. E aí começa com a definição. A ação evangelizadora espírita da infância e da juventude representa toda a ação voltada ao estudo, à prática e à difusão da doutrina espírita junto à criança e ao jovem. Se vocês conhecem, mas existe um livro, ele é bem fininho, precioso, coordenado pela própria Federação Brasileira, né, publicado pela FEB, que fala sobre as ações para um centro espírita, ou OCE, Orientação à Casa Espírita. E lá, nesse livro bem fininho, ele vai dizendo quais seriam ou quais são os objetivos para cada atividade proposta na Casa Espírita. Os objetivos para o estudo, ação evangelizadora e o da própria casa. Quando a gente abre, está por ali pela segunda página, qual é o objetivo, a finalidade de uma casa espírita? Promover estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita. Sério, Ana? Sim. E aí, quando a gente está aqui nesse púlpito, difundindo, não está? A gente não está divulgando a doutrina? Não está? Que bom. A gente está vivenciando o Evangelho? Também. A gente está promovendo o estudo no momento que a gente convida a reflexão? Também. A gente está evangelizando, então? Sim, claro que sim. No atendimento fraterno, se alguém aqui é atendente fraterno, vai lembrar e vai entender. Chega um irmão bem aflito, e aí você acolhe, consola e esclarece. No momento que você acolhe, com a tua escuta sensível, você entende que aquela dor, ela precisa ser acolhida. Mas você esclarece, você ajuda aquele irmão a entender o porquê da dor. No momento que você esclarece, você está divulgando, está difundindo, está espalhando o Evangelho. Então, o atendente fraterno está evangelizando? Não sentir firmeza nas cabecinhas balançando. Está evangelizando? Muito bem. Dialogadores das reuniões mediúnicas. Alguém aqui? Chega um irmão em sofrimento. Diferente do atendente, tá? Diante do encarnado, né? Claro, acompanhadíssimo de uma legião. Mas numa reunião mediúnica chega um irmão em sofrimento. E o dialogador vai fazer o quê? O que Ana quer dizer com isso? Que essa, embora seja uma definição para a ação evangelizadora específica da infância e da juventude, não é diferente de nenhuma outra atividade proposta pela casa. Porque a casa espírita acolhe, está aqui, ó, a gente acabou de ler aí na frente, acolhe, esclarece e educa, que é o estudo. Portanto, primeira definição. O trabalho da evangelização é tão importante quanto qualquer outro, inclusive de quem recebe no portão.
Porque quem está lá no portão, bem-vinda, meu irmão, está acolhendo. Seja bem-vinda a essa casa de amor. Está esclarecendo, dizendo o que é que ela vai encontrar. Vamos, esse é um convite à reflexão, e promovendo o estudo. Que coisa boa. A partir de agora vocês sabem que em qualquer lugar que vocês estejam atuando na instituição espírita, vocês estão evangelizando. Mas é lógico, o convite da gente é para falar para direcionar para aquele público da infância e da juventude. Mas não deixa de ser mais ou menos importante do que qualquer outra casa. Tudo bem, não é? Evangelizadores? Se eu perguntar quem é evangelizador, acho que vai aumentar, viu? Agora todo mundo se entende como evangelizador. Mais uma definição da própria FEB. Olha só. A ação evangelizadora espírita tem como objetivo primordial a formação do homem de bem. Do palestrante também? Sim. 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 Do atendente também? Do dialogador, da mediúnica? Comungamos do mesmo objetivo. Em conformidade com o mandamento maior de Jesus, para o alcance dos resultados almejados, os esforços voltam-se a promover a integração, e aí eu vou ser bem específico, né? Usando o material. A integração da criança e do jovem, né? A relação, o estreitamento, a conexão com Deus, com o próximo e consigo mesmo, por meio do estudo e a vivência da doutrina. Lembram que falávamos no começo? Que nós, enquanto cuidadores, nós estamos numa condição de orientar aqueles espíritos cujas histórias desconhecemos, cujas lições desconhecemos. E, acima de tudo, queridos, não sabemos dos seus compromissos. Lembremos, estamos cuidadores. Estamos na condição de avô, avó, pai, mãe, de espíritos que decidiram reencarnar para cumprir com seu compromisso individual. E nós, nessa condição de cuidadores e de orientadores, seja qual seja a posição que estejamos na família, essa é a nossa proposta. Ajudá-lo a reconectar-se, quando necessário, com Deus. Ajudá-lo a reconhecer Deus no próximo. E ajudá-lo a amar assim, enquanto criatura divina. Fantástico, bonito e linda tarefa. Eu particularmente acho. E aí, para resumir, ficou clarinho, mas eu digo para vocês que está bem disponível. Finalidade da ação espírita ou da evangelização: o amor a Deus, ao próximo e a si. Com o objetivo, olha, a formação do homem de bem. Pautado em 3 eixos, essa é bem fácil, mas eu vou insistir que os trabalhadores de mediúnica, os atendentes fraternos, não percam essa dimensão, tá? Continue se percebendo evangelizador. Porque, olha que bonito, toda a ação desenvolvida para as crianças, para os jovens, precisam estar pautadas nesses 3 eixos. E faz todo sentido, que é o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral, transformação social. Para quem evangeliza, que está sempre, a gente usa uma linguagem bem carinhosa, bem própria: cabeça, coração e mãos. Como assim? A doutrina me esclarece de uma forma raciocinada. Mas para que saber que sou um espírito imortal? Porque quando eu sei e eu compreendo isso, eu me transformo moralmente. Em que sentido, Ana? Aquilo que me deixava raivosa, aquela culpa que eu colocava no outro, meu dedo se volta por reconhecer que eu também tenho minhas condições. Eu também me encontro numa condição ainda de aprendiz. Esse dedo baixa. Quanto mais eu aprendo, quanto mais me esclareço à luz da doutrina, me transformo.
a ética, o amor, a justiça. Sabe aqueles caracteres? Eles começam a vir à tona. Eu me percebo diferente. Eu me percebo me emocionando com a felicidade do outro. Eu me percebo ressignificando felicidade. Não é mais um pedaço de bolo. É algo mais. É o sucesso do meu colega. Eu começo a perceber que aquele cruzamento já não me chateia. Já me permite fazer uma prece pelo irmão. Por quê? Porque eu venho aprendendo. Que é só uma passagem. É uma transição. A minha chegada e a minha estada no planetinha azul é muito rápida. Logo, logo retornarei na minha primeira casa ou a minha verdadeira casa. Por que eu vou perder tempo com isso? Por que eu vou me aborrecer com isso? Por que eu vou querer que meu colega, minha irmã, meu irmão seja exatamente como eu sou? Como assim? Que egoísmo é esse? E a singularidade do espírito? E a individualidade dele? E a condição moral dele? Quanto mais eu aprendo, mais me transformo. Faz sentido? E o que eu vou fazer com essa transformação? Guardar para mim? Não. Vou mudar o meu entorno. Cabeça, eu aprendo. Coração, muda o meu sentimento. E a ação transforma o meu redor. O ambiente familiar muda. Ana está tão diferente. Ué, não vai ficar chateado porque carregaram o teu pedaço de bolo preferido? Não. Sério? O que está acontecendo contigo? Começa a mudar. Sabe aquele beijo que há tempo não dava na minha irmã? Vou começar a dar. Sabe aquele bom dia que eu não dava àquela pessoa que só acorda de mau humor? Vou começar a dar. Não faz sentido saber apenas. Não faz sentido guardar para si a transformação do sentimento. É importante você doar-se. Os três eixos. Conhecimento doutrinário, aprimoramento moral, transformação social. Faz sentido, não faz? Olha que doutrina generosa. Olha que lindo que é esse trabalho que a gente realiza. E insisto, não é privilégio de quem está com crianças e jovens, não, tá? A gente também faz isso aqui na tribuna. Porque a gente pode vir aqui decorando ou sabendo toda a codificação. Mas quando você sai, o que é que esse conhecimento transformou em você? E como é que você está colocando em prática isso que você aprendeu? Cabeça, coração e mãos. Eu aprendo para mudar meus pensamentos e transformar o meu entorno. É assim. É essa orientação que a gente precisa dar às nossas crianças e jovens. Eles precisam entender que enquanto espíritos imortais, passando pelo planetinha, precisam fazer o bem. E que pode ser um bem simples. Oferecer um copo d'água ao colega. Isso é o bem. Não precisa ser algo grandioso, mas é preciso começar. Mas ele vai oferecer o copo d'água sabendo por que está fazendo isso. Esclarecimento. Sabendo quanto isso causa nele sentimentos e bons pensamentos. Para fazer com generosidade e amor. Não fazer porque a minha mãe disse que eu era educado. Não pedir licença ou deixar a sala arrumada porque minha mãe me obrigou. Ele precisa saber por que ele está fazendo. Ele precisa sentir, aprender a sentir o quanto bem aquilo faz para ele. Por isso que quando a gente é convidado para fazer um trabalho, primeiro beneficiado é a gente. A gente é que agradece pelo convite. Enquanto a gente está aqui, a gente está se emocionando. Isso é bom. Isso é importante. Porque nos momentos mais difíceis, que não estou livre deles, claro que não faz sentido, eu preciso aprender. Eu vou lembrar desses bons sentimentos. E eu posso retornar, fazer o trabalho. É isso que me vincula à tarefa. E aí eu já estou dando um spoiler do segredinho para manter a juventude na casa. Daqui a pouco eu chego lá, porque o relógio gosta de mim, ele passa bem rápido. Olha que bonitinho que a gente trouxe. São imagens vivenciadas na nossa casa. E fica aqui desde já o convite. Lá na João Barro, Espinheiro,
nós temos um grupo bem grande de evangelização. Porque a gente é um federativo, a gente tem uma concentração, né, de jovem, a localização. E hoje nós vivenciamos ou ofertamos a evangelização dos bebês, do 0 aninho aos 25 na mocidade. Nós temos 15 turmas. Nós somos quase 76 pessoas no grupo. Mas é um desafio bom, muito bom. E lá são 2 jovens, 2 clarinhas, 2 Marias Claras. Essas meninas começaram bem bebezinhas, pequenininhas, conduzidas pelos pais. Nasceram em berço espírita, como a gente diz, né? No lar espírita. E elas, não é uma fala delas, né? Apesar da coincidência, não é uma fala delas. É desse material que está lá disponível na federação, tá? No site. Mas elas hoje são evangelizadoras. Elas se vincularam de uma forma à tarefa e se sentem tão queridas, tão importantes, protagonistas, que se tornaram evangelizadoras. Maria Clara, a de azul, compõe até o grupo de música, né? O Alvorada, o grupo de música espírita, formada por jovens da federação. Elas estão vivenciando um dos espaços da ação evangelizadora, que é o que está acontecendo aqui do lado. Esse é um espaço apenas. Como assim? O que você está chamando de espaço? É que nesse material orientador para o evangelizador, a gente percebeu que a gente pode evangelizar crianças e jovens em vários espaços. E são esses espaços que a gente trouxe para vocês. E olha, acompanhado de um depoimento de uma jovem de 14 anos. A doutrina espírita é muito importante para mim, pois ela me ensina, me direciona e me aproxima de Deus e de todos os seus ensinamentos. O espiritismo responde minhas perguntas, dúvidas e abre minha cabeça para me questionar e tentar entender o porquê das coisas. 14 anos. E ela já percebeu que a dinâmica da evangelização é diferente da escola. Que não tem alguém que sabe mais. Que não tem um currículo que tem que dar conta. Ao contrário, nós temos tempo. Porque o que importa é a condição e o ritmo de cada um. Opa! Dica para a evangelização. Calma. Acolhe a individualidade. Por isso que o jovem, quando ele se identifica, ele não larga mais. Porque ele percebe que ali, aquele grupo acolheu as diferenças, as necessidades e os desejos. Percebam, para a escola formal a gente precisa ir. E quem fala aqui é uma educadora de escola formal. A gente percebe o rostinho, o sorriso diferente. A gente percebe que quando na escola formal, quando não há esse acolhimento afetivo, carinhoso, de o que Alan fez agora há pouco com a irmã. Sua primeira vez? Seja muito bem-vindo. Quem não gosta de ver isso? As crianças gostam, os jovens gostam de serem percebidos, de não passarem como mais um numa lista enorme da escola. Então, no encontro de evangelização, tenhamos calma, porque eles próprios vão perceber que ali é um espaço de pergunta e de não julgamento. Ali é um espaço de tirar dúvidas, de perguntar com muita tranquilidade, porque sabem que não vão sofrer julgamento. E não há pressa, porque estamos todos numa mesma condição. Ora eu aqui, ora eu aí. Ora você sentado, ora você aqui de pé. Isso é precioso. Um outro espaço da convivência familiar. Se evangeliza em casa? Claro! Sabe aquele momento que a criança ou o jovem chega chateado por algo que aconteceu na rua e você, ao invés de dizer que besteira, isso é bobagem, liga não. Não, não é bobagem. É importante para ele. Mãe, olha o que fizeram. Rasgaram a minha mochila. Eu fui no lanche, quando voltei, rasgaram a minha mochila. Eu falei com a professora, mas ela não deu a mínima. Besteira, mãe te comprou outra mochila. Não. Será que é só isso que ele está querendo ouvir? Lembre-se, desconhecemos os propósitos e as experiências daquele espírito. De repente possamos estar diante de alguém ou de um espírito que precisa ser conduzido no bem,
que já vivenciou fases de violências em outras existências. Pode parecer bobagem, mas não para aquele espírito. O que quero dizer com isso? Se temos oportunidade, vamos dialogar. Vamos perguntar para ele, você sabe quem fez? Você tem ideia? Não. Mas se você soubesse, o que você faria? Eu ia. Mas por que você faria isso? E aí a gente talvez não perca a oportunidade de conhecer mais e mais aquele espírito. Não faz sentido? Então, em casa, a gente evangeliza. Ele vai arrumar o quarto, não porque você obrigou. Ele vai arrumar o quarto porque ele entendeu que aquele ambiente organizado favorece o bem-estar espiritual dele. Que aquele ambiente limpo, ou o seu corpo limpo, que é a morada do espírito, favorece essa evolução que ele precisa seguir. Mas como é que ele vai saber? Se a gente disser. Se a gente convidá-lo à evangelização, ou se a gente sentar e conversar em casa. Mas eu não tenho tempo, é uma correria, eu sei. Quem disse que era fácil? Mas lembrem-se, nós assumimos porque também estamos aprendendo. Embora estejamos ali enquanto pais e mães querendo proteger, mas é um espírito que precisa de aprendizado. Eu não posso viver as experiências por ele. Posso, Alan? Jamais, nem devo. Mas eu posso orientar. Filho, se eu tivesse a oportunidade, talvez eu fizesse diferente. Vamos pensar junto uma forma diferente de reagir? Isso é evangelizar. É fazê-lo refletir. O que a garotinha disse agora há pouco, fazê-la refletir. Perguntar a esse espírito o que ele pensa. Mas ele é muito novinho, não sabe? Será? E a surpresa da gente com essa meninada que chega pra gente e faz cada pergunta, não faz ou não faz? Que você faz, de onde saiu isso? De um espírito que viveu. É só uma existência. Ele tem outras. Vamos ouvir. Preste atenção nas reações, nas surpresas. Sabe aquele momentozinho bem inesperado? Observa como é que ele age. Com violência, com benevolência, com caridade. Observa esse espírito, as tendências desse espírito. E conversa com ele sobre isso. Sabe o que eu estava observando já hoje? Que quando aconteceu, quando nós estávamos assistindo aquele filme, naquela cena de violência, eu fiquei observando o seu semblante. Você estava torcendo? Você percebeu? Não, mãe. Por quê? Você queria realmente que essa pessoa... Isso é evangelizar na família. Quando a gente, centro espírita, vamos promover encontros com a família, porque a gente não consegue fazer só uma hora, um dia na semana. E a criança, o jovem não está solto, né? Ele vai voltar. Ele vai para casa. E aí, vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu disse que o relógio gosta de mim. Bem rapidinho, que de uma criança que sempre chegava, a gente faz um trabalho bem bonito com a promoção social, projeto Sementeira. E lá, as crianças, enquanto as famílias estão sendo assistidas, os gestantes e tal, nós do DIG estamos com as crianças. E a criança relatava uma cena de violência muito grande na sala, na casa dela. Que o pai batia, aquela coisa. E a evangelizadora estava numa inspiração muito linda. Tinha um boneco de Jesus, de feltro. Disse, vamos fazer o seguinte, vamos, cada uma de nós, passar uma semana com Jesus. E toda vez que algum parente nosso estiver ali chorando, sofrendo, tá? A gente chega e pede para essa pessoa abraçar Jesus. Vocês conseguem imaginar o resultado? Lindo. Apenas um boneco que passou uma semana na casa de cada criança. Só isso? Não. Jesus e a espiritualidade acompanhando. De mães que deram depoimentos depois. Às vezes eu estava no quarto chorando, aperreada, porque eu não sabia o que dar para ela comer. Aí ela chegava, mamãe, abraça Jesus que passa. Eu fico emocionada. Abraça Jesus que passa. Isso é evangelizar. E não é tão difícil, é? É difícil? Não. Sigamos. Espaço de confraternização. Como é que o jovem vem para casa? Lembram que eu ia dar a dica? Vínculo. Vínculo. Amizade, carinho, afeto. O jovem gosta
Seja bem-vindo, querido. Que bom que você veio para o nosso encontro, para o nosso cine debate. Vamos lá. Hoje tem uma pipoquinha, um refrigerante, um suco, uma fruta. A ideia é a gente assistir o filme e depois conversar. Logo, logo ele volta. Ele volta. Mas ele é inquieto, porque a Joana diz pra gente que é uma fase de transição, que precisa protagonizar, precisa sentir-se útil. E aí a gente chama ele para ajudar, mas não chama para pegar cadeira não, tá? Porque isso qualquer um faz. Ele precisa entender que ele pode fazer mais. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ele faz mais. Aqui. No espaço de vivência e ação social, a doutrina espírita é um meio de manter uma ligação fixa, duradoura, estável com Deus. É um suporte moral e religioso em uma época difícil, em uma sociedade conturbada como a nossa. É a forma de fazermos a diferença sem querer ser melhor. Olha que condição espiritual linda. Nem pior que ninguém. E na diferença mostramos que o mundo tem jeito sim, que a humanidade caminha para o bem e que os bons são a maioria. 18 aninhos. É uma visita assistencial a um abrigo de crianças, ou a um lar de acolhimento a crianças em situação de vulnerabilidade. Aí estão nossos jovens, eles amam fazer esse trabalho. Amam. Porque essa geração está lá no Gênesis, capítulo 17, né, na Nova Era. Essa geração, ela vem disposta a contribuir. Ela gosta da ação social. E aí a gente chama, daqui a pouco a gente está com um grupo bem ativo. Lembrando que, ombro a ombro, lado a lado, a orientação é necessária. Porque é um espírito em aprendizado. É uma condição das incertezas. É um momento de que hora gosto, hora não gosto. Então a gente vai ali, ó, criando expectativa sem pressão, mas convidando a protagonizar nesse espaço maravilhoso. Olha onde mais eles gostam. Nosso querido Lucas, evangelizando da juventude. 3 já, né, Ana? 3. Espaço de comunicação social. Estamos diante de espíritos reencarnados que denotam notável precocidade na absorção de informação. Duvidam? Sabidos. Deem um celular. Eles montam, desmontam, criam 2 e fazem 2. Tamanha inteligência. Alguém duvida? Não, porque a espiritualidade vem dizendo pra gente. Estão reencarnando os espíritos intelectualmente avançados, mas carentes de educação moral. Olha a nossa responsa. Vamos nós? Com demandas crescentes por novos cenários, com imensas possibilidades de ação no mundo e também grande necessidade de ações evangelizadoras e moralizantes, que aperfeiçoe e canalize os talentos que são portadores. Lucas, esse é um espaço essencialmente evangelizador. Coloquem as crianças para fazer as redes sociais. Como crianças, claro que você não vai soltá-las, mas a gente precisa dar um significado a algo que já faz parte delas. Por que não fazer o bem através das redes sociais? Nós temos 2 canais. O Seu Jovem Espírita Pernambuco, onde a juventude estuda. Lucas grava fácil. Evangeliza. Ele sabe disso. Ele se prepara. E o segundo, a IJ Pernambuco, onde as crianças, junto com os evangelizadores, produzem conteúdo. Sério? Sim. Com muita orientação e zelo doutrinário. Porque esse é um espaço que precisa ser ocupado com o bem. E se nós não fizermos, quem fará? Talvez a gente esteja gastando muito mais energia em proibi-los, ao invés de ajudá-los a postar o bem. Fica a dica. Porque esse é um espaço evangelizador. Nós, adultos, gostamos, vez por outra, buscar uma palestra, não gostamos? Para ouvir quando dirigimos, para assistir quando possível. Não gostamos de encontrar? Por que eles não podem fazer isso também? Alguém tem que produzir, com muito zelo doutrinário. Outro espaço. Conhece alguém aí? Espaço de integração nas atividades do Centro Espírita e do Movimento Espírita. Este Ministério de Preparação do Homem do Amanhã facultará ao Brasil tornar-se realmente coração do mundo e a pátria do Evangelho.
Gente, nada mais, nada menos que Joana de Ângeles. Nós estávamos há pouco mais de 20 dias, amigos, 15 dias, precisamente, vivenciando o aniversário do Digi. Nós estamos comemorando 85 aninhos. Nada diante da espiritualidade. Mas nós estávamos no encontro de família. 18º encontro de família. Nós fazemos um café da manhã coletivo. E as crianças se apresentam para elas próprias, falando do quanto aprenderam. O mais importante desse encontro é o café da manhã. Cada um traz algo. Um suco, uma água, uma fruta. Desculpa. E se torna tão grandioso. A energia é imensurável. É de uma alegria, é de um reencontro. Que nesse encontro aí, festivo, os pais se apresentaram. E a carinha das crianças, a surpresa, quando os pais fiquem aqui que a gente vai também se apresentar. Subiram ao palco e começaram a cantar. E os pais pediram, a gente quer continuar, a gente não quer só para o dia de hoje não, porque a gente também gostou do vínculo, do carinho. Querer estar aqui é saber que vou sentir amor, é saber que eu vou ser recebido e recebida sem nenhum julgamento, é saber que eu vou ser ouvido e ouvida com sensibilidade, é saber que eu vou aprender e entender porque eu estou passando por diferentes lições. Isso é evangelizar. Difícil? Não ouve? Difícil? Não. Bem alto para os internautas. Não. Possível. Desafiador. Porque para fazer o bem, preciso reconhecer o bem em mim. Para evangelizar, preciso me evangelizar. Para dizer para o jovem como ele tem que agir, eu também tenho que fazer. Mas eu posso dizer para ele que eu estou aprendendo junto com ele. E tudo bem? E tudo bem. Porque essa é a boniteza da tarefa. É isso que nos encanta. É a razão da compreensão da nossa existência. Um pilar forte da nossa doutrina. É saber exatamente que enquanto criatura divina, eu estou amparada. É saber que eu não estou só. E o mais legal de tudo, é que aquele filho ou filha também não está. Que acompanha aquela criaturinha linda que eu amo, fofinha, que me chama de vovô, uma legião de espíritos que querem o bem e que vão te soprar sempre que tiverem oportunidade. Vovô, me leva para casa espírita. Papai, me leva para casa espírita. Titio, me leva para casa espírita. Porque eles fazem isso. E às vezes aí entra uma responsabilidade que a gente falava agora há pouco. Às vezes a gente não está muito afim de fazer o nosso trabalho. Às vezes a gente não está muito aí para planejar. E a gente faz de qualquer jeito. E aquele espírito que há milênios está sendo convencido a vir. Vem. E é aquele dia que a gente não está nem acreditando no que a gente está falando. E a espiritualidade faz, mas Ana, foi tão desafiador trazer esse espírito e você perdeu a oportunidade. Mas tudo bem, ele vai ter outra. E você? Como é que eu estou? Onde eu quero chegar com essas palavras, né? Que é de muita responsabilidade. Para nós, enquanto cuidadores consanguíneos, e para nós, que assumimos a tarefa na casa espírita. Cada jovem, Luquinhas, já está palestrando. Aplicador de passe. Já está bem envolvido na tarefa. Esse, vocês conhecem? Está sempre por aqui, nosso amado Rinaldinho. Começou bem jovem. Já
A gente costuma dizer que é do movimento espírita. Hoje evangeliza bebês com a gente na fé. E os demais, cada um deles, trazem, herdaram, se é que a gente pode dizer assim, o amor em servir. Amar em servir. E isso é importante. A gente traz como uma mensagem de Bezerra de Menezes: irmanemo-nos no sublime ministério da evangelização de almas e caminhemos adiante, avançando com otimismo. Queridos, sabemos dos desafios. Nos entristecemos por percorrermos o Estado e nos depararmos com as instituições fechadas à evangelização. Compreendemos as condições. Sabemos desse desafio. Mas, como não é um único espaço evangelizador de espíritos que reencarnaram, necessitados de orientação no bem, sigamos otimistas, amparando as famílias. A gente pode não ter uma casa ainda como essa, que ofereça espaço para a criança e nem para a juventude, mas a gente tem família, meu irmão. E a gente pode chegar nos jovens e nas crianças falando para os cuidadores, clamando para que eles consigam entender que estamos na condução desses espíritos. Nos comprometemos, mas não no sentido ruim de obrigação. Nós aceitamos a tarefa por sabermos que nós também seremos beneficiados. Porque lembre-se, não basta saber, nem sentir. É preciso, de uma forma generosa, acolher, ouvir, falar a singularidade do outro. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos abençoe. E que nossa amada Meio-Meio, que é a orientação evangelizadora no nosso Brasil, siga acolhendo toda iniciativa que tenhamos em favor do bem. Gratidão. Muito bem, minha gente. Então, só temos a agradecer a nossa irmã Ana, nossa irmã Ana e George, né? Que muito gentilmente vieram aqui. Vieram já de Gravatá, que teve o evento lá no Intercep, né? Já vieram, lá terminou, vieram para cá. Então, é muita generosidade, amizade. A gente fica muito feliz com a presença deles e com certeza aprendemos muito. E passou muito ligeiro. Ah, meu Deus, dava para ficar mais um bom tempo ouvindo, estava bom de ouvir, né? Mas vamos ter outras oportunidades, né, de nos reencontrar. Então, para encerrarmos, né, agradecemos a todos, né, que nos acompanharam nas redes sociais e agradecemos a todos que nos têm ajudado no nosso projeto, né, de apoio às gestantes, que de alguma forma, quando a gente as visita, a gente encontra ela com outras crianças e às vezes com alguns adolescentes, e é um espaço, é uma oportunidade também de evangelizar, né? E que a gente possa cada vez mais se apropriar de tudo isso que foi falado aqui, para a gente, onde quer que a gente esteja, a gente ser ponta de lança de Jesus, vamos dizer assim, né? Evangelizar onde quer que nós estejamos. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece, agradecendo pela oportunidade. Então eu vou chamar nosso monge de Souza, por favor, fazer a prece final. Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez estamos aqui e agradecemos a essa chamada de consciência com relação aos trabalhos que nós temos que fazer aqui na Casa Espírita e no nosso dia a dia como
pessoas espíritas que temos como consciência de atender dentro da nossa casa, como pai, como irmão, como filho, como qualquer cidadão que pode trazer a evangelização, quer dizer, trazer a boa nova, trazer a maneira de viver melhor com relação a isso, ao que Jesus nos deixou como caminho. E que a paz do Senhor Jesus se estenda em toda a humanidade, principalmente sobre aqueles que são de guerra ou que estão fazendo guerra. Assim seja. Então, meus irmãos, graças a Deus, muito uma vez, quem quiser tomar o passe, aguarda sentadinho que a gente vai chamar, e também estão todos convidados, vai fazer um lanchinho, uma confraternizaçãozinha. Quem quiser comer um bolo, que diz que espírita gosta de comer, tem essa história, né? Então, tá, gente, então muita paz para todos.